Quero começar esta live de hoje, esta hora de live, hora de palavra, de oração, meditação e crescimento em Deus, lhe saudando em nome de Jesus, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Começar declarando que seja uma noite abençoadíssima na sua vida, que seja uma noite feliz, que seja uma noite bondosa da parte de Deus, uma noite graciosa. O nosso Deus é bom. O salmista, no Salmo 118, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no versículo 5 o salmista diz: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Eu quero declarar que venha um tempo de folga, um tempo de alargamento, um tempo de descanso dos fardos, das lutas, do choro, que seja um tempo de vitória, seja um tempo de paz para a alma, seja um tempo de alegria para o coração, que em meio a essas tribulações que você tem vivido, através do clamor, da oração, o Senhor ouve, o Senhor responde e o Senhor dá folga. Receba esta palavra. Josué, o líder militar que sucedeu Moisés, ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você sabe que com esse texto podemos aprender que a santificação é a causa da vitória. Aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então as áreas da sua vida que precisam santificar-se, precisam estarem consagradas a Deus, este é o tempo, esta é a chamada de Deus. Ele diz: santificai-vos, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você sabe que a geração que saiu da terra do Egito, foi liberta do Egito, por causa do pecado, ela adentrou o pecado, a idolatria, a rebelião, as murmurações. Por causa do pecado, ela pereceu no deserto. Já a nova geração de Israel, que nasceu no deserto, por causa da santificação, entraram na terra prometida e desfrutaram do leite e do mel que Deus tinha reservado para o seu povo. Então, você quer ser a geração que pereceu no deserto, que não misturou fé com a palavra, que não viveu a santificação? Não, eu creio que não. Todos nós queremos uma nova geração que se santificou e entrou na terra prometida, assim queremos nós. Então, esta é a hora, esta é a oportunidade. Vamos, em meio às tribulações desérticas, nos santificar, invocar ao Senhor, porque o Senhor ouve, o Senhor responde e o Senhor dá folga, em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos orar a Deus a respeito da nossa lista. Nós temos aí uma lista de oração. Diariamente os amados estão orando e semanalmente nós renovamos a lista, acrescentamos nomes, damos testemunhos de outros casos. Então, se você não deixou o seu nome ainda para oração, por favor, coloque no nosso chat para que os irmãos possam ver e orar. E ao final deste culto, desta live, envie para o pastor o seu pedido de oração, para que eu possa incluir o seu nome na lista e disparar para os irmãos todos, para que sejamos juntos em oração, em confissão, em fé, em o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Amém? Então, uma vez mais, sejam bem-vindos, sintam-se em família. Esta é a live da Igreja Cristo Vive Missão. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, vamos nos voltar para o estudo da palavra, vamos nos voltar para este momento tão importante de fé, este momento de aprendizado, de crescimento, de reflexão, para que depois nós possamos
orar a Deus com a base bíblica, em nome do Senhor. Sim, vamos orar pela Ana Clara, minha sobrinha, está com muita alergia no rosto. Vamos orar por ela em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós assumimos uma meta, um desafio muito grande. E amados, isso vai requerer de nós, especialmente aqui do seu pastor, para a busca do estudo bíblico com profundidade, porque nós vamos percorrer todos os personagens de oração, todos os eventos da oração, de Gênesis a Apocalipse. Há muitos, centenas de casos de oração, pessoas que clamaram. Nós temos aí os profetas, os sacerdotes, os apóstolos, os missionários, os discípulos, nós temos os patriarcas, nós temos a nação de Israel, nós temos diversos casos de reis que oraram a Deus, pessoas que buscaram o Senhor, que clamaram a Deus e obtiveram respostas. E nós precisamos aprender o contexto da oração, o fundamento da oração e a resposta da oração. Ok? Não é apenas ler um texto de palavras de alguém que orou, para que vejamos as palavras dele e como se essas palavras ali da oração tivesse alguma coisa mística e a gente vai repetir essa oração. Não é essa a proposta. Isso daqui não é bruxaria e nem mandinga. Nós precisamos aprender princípios bíblicos, princípios espirituais. Até mesmo a oração do Pai Nosso ali contém princípios. Jesus falou: não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições. Isso não quer dizer que, vez por outra, quando você sentir no coração de orar o Pai Nosso, você não possa. Você pode orar. Mas você precisa entender que você tem que compreender princípios, digerir, compreender princípios bíblicos, através do contexto que aqueles homens viveram, a oração e a resposta que Deus nos deu. Então, vamos em busca desta auspiciosa proposta, e eu creio que haverão grandes sinais e maravilhas quando o povo de Deus estiver perfeitamente no espírito da oração. Vamos caminhando, eu creio. Sem obediência à palavra não há oração respondida e nem vida consagrada. Esse é o tema desta noite. 1 Samuel 15, versículos 1 e 2, depois 7 a 11, diz a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. A ordem de Deus, que nesta guerra santa, é que tudo, absolutamente tudo, fosse destruído. Mas eles resolveram guardar o melhor dos bois, das ovelhas, não destruíram tudo totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. É o que diz a palavra. Ele clamou ao Senhor por uma vida que estava claramente em oposição a Deus. Qual será a resposta? Você deve conhecer um pouco da história, nós já aprendemos aqui outrora, então você já imagina, é verdade? Nós vamos aprender, vamos aprofundar, vamos ouvir Deus falar. Pai amado e eterno, a sua palavra é santíssima, Senhor. Ela é tão poderosa que ela é capaz de curar o enfermo e libertar os cativos. Esta palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, ela separa juntas e medulas, ela vai adentro do coração e ela faz uma obra grandiosa. Nós queremos então, ó Pai, ouvir a Tua palavra, para obedecê-la, andar em linha com a Sua vontade, e em nome de Jesus, viver nesse relacionamento saudável, em que obedecemos a Ti, e quando a Ti oramos, somos ouvidos e respondidos. Então, Senhor, fala-nos agora, em nome de Jesus, e amada igreja, em concordância, diga amém e amém. Família amada, santos e preciosos de Deus, no pano de fundo desta passagem que estamos lendo, o aprendizado da palavra é sobre o que realmente importa na vida. O texto de Samuel vem clareando para o leitor o que é que realmente importa, nas dificuldades ou na abundância, no tempo de escassez ou no tempo de unção de Deus e fartura. O que é que importa na vida? Porque momentos de luta ou momentos de vitória todos nós vivemos, mas independentemente a essas questões naturais, há algo que é a espinha dorsal, há algo que nos importa saber, compreender e viver. E o que é isto, pastor? Adianta-nos, por favor. A palavra nos mostra que a espinha dorsal do aprendizado desse contexto bíblico é cumprirmos cabalmente a missão que o Senhor nos deu. Cumprir cabalmente. O Senhor nos dá uma missão principal e diversas missões, papéis em nossa vida. E cada uma dessas missões que Deus nos dá, e a grande missão de glorificá-lo e anunciar o seu nome, são a espinha dorsal da vida, o propósito maior da vida, o que realmente importa. E Saul não compreendia este princípio e viveu claudicando na sua vida com Deus, viveu em altos e baixos, viveu, na verdade, numa derrocada muito grande de desobediência, cada vez mais explícita, de orgulho, que o levou à queda. Então, no contexto, diz que ele se viu coagido por determinadas circunstâncias, e ao invés de obedecer à voz do profeta e fazer a vontade de Deus, resolveu colocar as carroças na frente dos burros, e assim viveu uma grande derrota na sua vida. Então, note que compreender a importância da missão que o Senhor nos dá contribui para que jamais permitamos que Deus fique para segundo plano em nossas vidas. Quando eu compreendo o que Deus me chamou, para as missões que Deus me deu, quando eu compreendo a vontade do Senhor, a palavra de Deus, o estudo bíblico, e por ela a missão que tenho nessa terra, sabe, isso contribui para que eu não permita jamais que Deus fique em segundo plano. Por isso diz lá, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, não coloque nada acima de Deus,
Priorize, busque o reino em primeiro lugar. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Compreender a missão de Deus também contribui para que não sejamos pessoas superficiais, para que não sejamos pessoas rasas. Pelo contrário, para que nós andemos com profundos e com legítimos significados na vida. Amado, quando você entende que você tem uma missão dada por Deus, disse Charles Haddon Spurgeon, se a rainha convidar você para assumir um posto de oficial militar em alguma parte do reino, não aceite. Sabes por quê? Você não deve rebaixar de posto. Ele estava dizendo isso para os oficiais chamados por Deus. Estava dizendo isso para aqueles que tinham disposto de um chamado ministerial. Ele disse: não rebaixe de posto. Você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você é um oficial do exército de Cristo. Ou seja, você tem profundos significados na vida. Você não está aqui apenas para trivialidades. Domingo tem futebol, quarta-feira tem futebol, sábado tem petisco com refrigerante. Você sabe, isso é legal, mas a vida é muito mais do que isso, amado. A vida é muito mais do que isso. Pessoas que colocam sua alegria num bem material, num carro, sabe, aí compra o carro novo, daqui a pouco o carro perde a graça e a vida fica vazia. Amado, você foi chamado para viver uma vida superlativa, uma vida poderosa, uma vida com significado. Então, no contexto, no pano de fundo, para não tomar muito tempo, não vou ler, mas lá em 1 Samuel 13, 8 a 14, diz que Samuel havia dado um prazo para Saul de 7 dias. Diz: Saul, me aguarde por 7 dias, e eu, quando chegar, eu vou informar o que você tem que fazer, e nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, e o Senhor vai nos dar a vitória. Ao passo que os 7 dias que Samuel havia falado, estava já na linha fronteiriça, no limite. Samuel ainda não havia aparecido. 80% dos guerreiros de Israel haviam desertado. Os inimigos filisteus estavam todos reunidos em Micmas, prontos para descer a guerra. E aí Saul se viu lá pressionado pelas circunstâncias e não havia ainda alcançado a benevolência do Senhor. Ele resolveu oferecer o holocausto no lugar de Samuel. Amado, ele não era sacerdote, ele não era o profeta, ele era o rei. O rei estava submetido à autoridade de Deus. Ele precisava esperar a resposta de Deus. Ele precisava esperar a palavra do Senhor. Mas ele desobedeceu, ele se colocou no lugar do profeta. Ele se colocou no lugar que ele não deveria. E por causa disso, Samuel, logo depois que ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel disse: tu és louco, você perdeu o reino. Acabaste de perder o reino. Você desobedeceu a palavra do Senhor. Então, então esse foi já o princípio de uma grande derrocada de Saul. Ou seja, ele não ouvia a voz de Deus. Você entende, amado, que quando a pessoa não obedece a Deus, ele não obtém a benevolência do Senhor. Não adianta você saber que a palavra de Deus diz: olha, espera 7 dias, e aí você vai lá, e antes disso, daí você quer oferecer o holocausto, você quer ter a benevolência do Senhor, mas se a palavra de Deus já disse o que você tem que fazer, não se ponha em julgo desigual. Aí você vai lá e ora a Deus: Senhor, será que é da tua vontade? Ou seja, você está orando algo que é antibíblico. Você não está ouvindo Deus, você não está ouvindo direito.
Você não está dando ouvidos à voz de Deus? A sua oração é uma oração equivocada. A sua oferta, seu sacrifício em prol de uma situação que é antibíblica é equivocada. Deus não vai aceitar isso daí. Então você precisa, antes de tudo, ouvir a palavra. E agora no capítulo 15, a situação de Saul se torna ainda mais delicada, porque ele começa a demonstrar o orgulho e a desobedecer ainda mais claramente a Deus, a apostatar ainda mais da vontade de Deus. Então, o texto nos traz como ideia central que Deus não está interessado com formalismos religiosos sem coração. Não adianta você ter um formalismo religioso. Não, para ir para a igreja eu tenho que colocar terno e gravata. Para ir para a igreja eu tenho, sabe, que ir lá e levantar a mão e dizer aleluia, sabe? Um formalismo religioso, mas não tem coração. Não adianta. Não adianta você, vá lá por obrigação, no culto de oração, vá lá orar, obrigado, sabe? Mas o teu coração, a Bíblia diz, você me honra com os lábios, mas o teu coração está longe. Não adianta, amado. Então Deus quer coração, adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Aqueles que vivem contra isso estão em desobediência, estão com o coração duros, petrificados. E ouça, poderão perder bênçãos concedidas por Deus. Veja aí no capítulo 15, versículo 17, como é que Saul perdeu bênçãos por causa da dureza do seu coração, de não ouvir Deus e agir por orgulho. Olha lá, prosseguiu Samuel, versículo 17, 1 Samuel 15. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores amalequitas, peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleques, amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a cordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que tu não sejas rei. Então, o orgulho de Saul e a sua desobediência à ordem de Deus o levaram a um formalismo religioso. Ou seja, ele ainda culpou o povo, era para oferecer como sacrifício para Deus, mas Deus mandou que fosse tudo destruído. Então, a comunicação de Saul com Deus estava interrompida, porque ele desobedeceu claramente ao Senhor, estava em desobediência a Deus, a sua comunicação, o seu entendimento com Deus estava interrompido. Amado, se você desobedece a palavra, se você trata mal a tua mulher, se você desrespeita, humilha o teu marido, se você passa nota fria, se você sonega impostos, se você vive na prática do mundo, do pecado, as suas orações são interrompidas. Há um corte da sua comunicação com Deus. Você precisa se colocar diante de Deus em santidade, em obediência. Então Deus estava julgando os amalequitas pelo grande estorvo que este povo causou a Israel
na saída do Egito, momento que os israelitas estavam exaustos e vulneráveis e foram atacados covardemente pelos amalequitas. Então, por isso Deus os resolveu exterminar. Eles se levantaram covardemente contra o povo do Senhor, mas Saul achou que tinha ideias melhores que as de Deus e resolveu guardar o melhor do despojo, o melhor dos bois, e isso traz consequências, amado. Versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, aí Saul disse, vieram Samuel ao encontro de Saul, e aí olha o que Saul disse para Samuel, ouça: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ora, Deus mandou exterminar boi, ovelha, gado, tudo, mas ele guardou o melhor do gado, dos bens, do tesouro. Como é que ele hipocritamente diz que executou as ordens do Senhor? Aí Samuel responde para ele, versículo 14 e 15: então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, olha lá, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Ou seja, amado, quem rejeita, em primeiro lugar, quem rejeita a palavra do Senhor, perde a capacidade de enxergar a própria realidade e decadência. Ele rejeitou a palavra e mesmo assim disse, ó Samuel, eu executei as ordens do Senhor. Perdeu a capacidade de autoavaliação, de autocrítica. É muito importante que tenhamos autoavaliação e autocrítica. Quem rejeita a palavra do Senhor só sabe culpar os outros pelos seus erros e ainda tenta encobrir as suas transgressões com formalismo religioso. Culpou o povo de ter pego os gados e os bois e ainda disse, era para oferecer ao Senhor. Amado, Deus vê o que é de coração, de amor, quando você está servindo ao Senhor pela causa do Evangelho, ou quando você está com mero formalismo religioso. Olha, quando você for dar um prato de comida para alguém comer na rua, para de levar telefone para gravar. Aí a pessoa dá lá o prato de comida, opa, vamos tirar a selfie aqui, vamos tirar, olha lá, dá uma mastigada aí, para com isso. O que a tua mão esquerda faz, a direita não saiba. Entende? Formalismo religioso, isso adoece a vida, isso prende a pessoa ao pecado e à desobediência. É assim que a pessoa vive uma religião vazia, uma religião oca, uma religião rasa, sem profundos significados. Ela está servindo ao próprio ventre, ao próprio orgulho, ao próprio ego. Você sabe qual é o remédio? É a palavra de Deus, é a obediência. Então o orgulho de Saul, a sua desobediência e a sua consciente desobediência à ordem de Deus, o levam, primeiro, a um formalismo religioso, que é um corte da sua comunicação com Deus. Segundo, a desviar-se totalmente dos caminhos do Senhor. Ou seja, ele deixou de ouvir a Deus, deixou de ouvir as respostas de Deus. Se você está no mero formalismo religioso, servindo a Deus só no automático, fazendo as coisas só para aparecer na selfie, para ficar bem na fita, fazendo só por fazer, amado, eu vou lhe dizer, você está desviado, você deixou de ouvir o Senhor. Veja que isso está no versículo 21, olha a razão disso tudo. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas e os bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer a Deus em Gilgal. Ou seja, o que era designado para a destruição? Aquilo que estava consagrado para a destruição. O que era isso? A questão ali era a guerra. Ou seja, qual era a motivação da guerra? A motivação da guerra no coração das pessoas poderia ser ganância, dinheiro, poderia ser poder, riqueza, diversas coisas. Mas a guerra aqui contra os amalequitas
era julgamento de Deus contra o pecado. Os amalequitas haviam causado grande estorvo para o povo de Deus, quando o povo de Deus estava enfraquecido, foi covarde. Era uma guerra santa de Deus, era julgamento contra o pecado. Portanto, não poderia jamais haver qualquer fundamento ganancioso, pecaminoso, por riqueza ou por qualquer outra coisa. Por isso disse: vá lá, guerreia, mas todos os despojos sejam destruídos, não traga nada, seja tudo destruído. Por isso era consagrada a destruição. Mas Saul resolveu ter uma ideia melhor do que a de Deus. É muito perigoso quando a pessoa acha que sabe mais do que Deus, acha que sabe mais do que a palavra. Ela está desviada dos caminhos do Senhor, ela deixa de ouvir a voz de Deus. Então, amado, eu preciso concluir, porque são 8 horas e 1 minuto. É apenas uma reflexão. Isso aqui eu sei que daria uma mensagem muito maior, mas eu quero terminar com 2 aplicações. Em primeiro lugar, cobiça e avareza, orgulho, avareza, cobiça, essa ostentação, sabe, essa coisa humana, o ego, cobiça, mostram a ausência de um relacionamento genuíno com Deus. Mas a pessoa que é genuinamente relacionada com Deus, ela não é toda apavonada, sabe, apavonada, o Senhor da razão. Você fez isso, saiu, foi para não sei o que, vai ter que cair de joelhos na minha frente, sabe? Aí a pessoa liga para esclarecer, para saber a situação. Olha, eu estou aqui com a minha mesa cheia de coisas, eu estou aqui com a minha igreja cheia, porque eu sou o profeta das nações, profeta vivo da terra. É aqui o endereço do eterno. Você sabe, amado, Deus não se agrada disso. A comunicação está cortada, não está tendo relacionamento saudável com Deus. Aí eu pergunto: cadê a relevância no mundo? Cadê a relevância na sociedade? Cadê a relevância nas coisas? Você perde a relevância. Foi o que Saul perdeu. Perdeu o reinado, perdeu a bênção, perdeu a relevância. Estava indo de mal a pior, estava em decadência, não ouvia ninguém, não dava ouvidos a ninguém. Era o Senhor da razão, era o onipotente, todo-poderoso, semideus. Então, amada ovelhinha, esse foi o mesmo. Isso é uma barreira à oração. E se você não ouve Deus, a oração, a comunicação está interrompida. Foi o mesmo pecado lá de Acã, a cobiça, o orgulho. Amado, tomou posse do que Deus mandou, que não era para tomar, que era consagrar para a destruição. Ou seja, desviou-se dos caminhos de Deus. Em segundo lugar e último, o bom relacionamento com Deus não pode ser garantido por meio de formalismos religiosos. Amado, Deus não vê a tua aparência. Olha, eu estou de terno, Deus vai me ouvir. Eu estou com o cabelinho bem arrumado, Deus vai me ouvir. Deus não vê isso, amado. Deus vê o teu coração. O que me ama, guarda a minha palavra. Não tem nada de errado de você oferecer o melhor para Deus. Não tem nada de errado você querer dar o melhor para Deus, querer vestir a sua melhor roupa, pentear bem o seu cabelo. Você sabe, não tem nada de errado nisso. Mas se você vive somente uma aparência, como os fariseus, você é um sepulcro caiato, está vivendo hipocritamente, não vai ter respostas de Deus, não vai ter vigor espiritual, não vai ter vida de oração. Então, amado, Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Formalismo religioso, desobediência à palavra, orgulho, cobiça, vaidade, são coisas que são barreiras para a oração, são barreiras para que você ouça a voz de Deus, são barreiras para que você viva a vontade do Senhor. Portanto, é hora de você viver
em obediência à palavra. Antes de tudo, obedeça à palavra de Deus. Viva os princípios da palavra. Priorize a vida com Deus. Você verá que a tua cura vai brotar sem detença. As portas irão se abrir. O milagre vai acontecer. Deus vai ouvir a tua oração e vai te responder de forma que você o ouça e veja a glória do Senhor. Então, aquele clamor de Samuel por Saul a noite toda, você sabe qual foi o resultado. Deus falou para Samuel: diga para ele que ele perdeu o reino. Saul depois lá agarrou o manto de Samuel e o manto se rasgou, e Samuel virou para ele e disse: assim como esse manto, Deus rasgou o teu reino e o entregou a quem é melhor do que você. Se hoje você ouvir a voz do Senhor e se arrepender do teu orgulho, se arrepender da tua arrogância, se arrepender da tua soberba, se arrepender que você pensa de si além do que convém e colocar-se no lugar de servo de Deus, buscar o Senhor, então eu profetizo, eu declaro a palavra de Deus, que Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar o teu ministério, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai te levantar, Deus vai te fazer viver dias poderosos nesta terra, em que você viverá grandes vitórias sobre as adversidades. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus. Você tem a sua lista aí, amado, por favor, pegue a sua lista. Eu tenho o costume de imprimir, toda sexta-feira eu imprimo uma nova lista aqui comigo. Você pode também criar esse hábito de imprimir a lista, para tê-la na sua mão e orar, nome por nome, vida por vida, pessoa por pessoa. De forma especial, nesta noite, vamos orar pela minha sobrinha Ana Clara Salamã de Almeida, que está com o rosto todo empolado, está com alergia, ontem esteve no hospital. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Também a dona Lourdes Sobrosa está fazendo exames em razão de um caroço no seio. Dona Lourdes, em nome de Jesus, oramos que não seja nada, que você seja curada. Também o senhor Glauco Mas Cardoso da Silva, com bactéria de pombo nos pulmões, está investigando também as pontadas nas pontas dos dedos. Gravíssima essa doença, mas eu sei que o nome de Jesus é maior. Que caia por terra todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Coloque os nomes diante do Senhor. Também a dona Andréia, Sandra, Terezinha, Suzane, Sueli, Fabiane. Questões de câncer, vamos colocar diante do Senhor. Minha prima Juliana Muniz Santiago, também ainda não internou, está fazendo lá seus exames. Assim que internar para retirar um cisto, nós vamos estar orando no dia também especificamente. Pai amado e eterno, Deus bondoso, Deus maravilhoso e poderoso, nós estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua vontade. Nós queremos de fato, Senhor, ouvir a voz do Pai, a voz de Deus. O que realmente importa para nós, Senhor, é isto. O que realmente importa é conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua palavra, conhecer o Senhor, Pai. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo mais e mais. Afinal, o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento, Pai. E este conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual, mas é, antes mesmo, um conhecimento relacional. É uma experiência, uma vida que temos com Deus. Sabemos que a Tua revelação é a revelação bíblica, é a revelação do que está escrito, mas também Tu és o Deus vivo, é a revelação de Cristo, Cristo vivo. É através do relacionamento contigo, ó Pai, que mais e mais temos intimidade e Te conhecemos, e lhe reconhecemos a voz. Mesmo em meio a essa Babel de vozes
que o mundo nos traz assim, que o mundo nos tenta golpear e tenta nos atrair, desviar a atenção da palavra, mesmo em meio a esse mundo de vozes, pela intimidade e relacionamento com o Senhor, nós aprendemos a identificar a Tua voz, Pai. Ó Senhor, isso é uma das coisas mais importantes na vida espiritual, na vida de oração, é o discernimento de espírito, é aprendermos a identificar a voz de Deus. Quando uma palavra ressoa aos ouvidos de forma estranha, logo então o Espírito toca, opa, isso aí é antibíblico, opa, isso aí não vem de Deus. Senhor, nós precisamos de buscá-lo em oração, buscá-lo em comunhão. O profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Senhor, Tu não queres uma parte nossa, Tu não queres apenas o nosso bolso, Tu não queres apenas alguma área da nossa vida, Tu queres toda a nossa vida, Pai. Tu queres o nosso coração, Senhor, que nós não tenhamos reservas para Ti. Ah, Pai amado, há pessoas que perdem o relacionamento com Deus, perdem a vida de oração, de leitura bíblica, e parece que está tudo bem, nem se atentam para isso, vivem como se tivesse tudo normal. Mas se essa mesma pessoa perder o celular por 30 minutos que seja, parece que o mundo acabou. Se ela perder o celular, Jesus tenha misericórdia, fica ansiosa, começa até a dar tremedeira, tremelique, porque perdeu o celular. Mas perder a vida de oração está tudo bem, perder a congregação, estar na igreja, está tudo bem, fica meses, até anos sem ir à igreja. Aí eu não entendo como é que alguém pode ser crente de verdade sem estar na congregação. É mandamento, é Bíblia, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, diz a palavra do Senhor. Então, Senhor, nós não podemos admitir que esteja tudo bem se nós perdemos a comunhão contigo. Não podemos admitir que esteja tudo bem se nós perdemos a humildade e a submissão à Tua palavra, se nós damos lugar ao orgulho e à soberba. Não está tudo bem. E nós precisamos ser honestos, Pai, para identificarmos o problema. Precisamos ser honestos para identificar a raiz do problema, para podermos arrancar essa raiz do problema, porque se nós permitirmos a convivência com esses problemas como se tudo estivesse bem, Senhor, esses problemas vão se alastrando, se alastrando. É como disse Cantares de Salomão: apanhai-me as raposinhas, porque elas fazem um grande estrago na vinha. Sim, de fato, Senhor, porque raposas grandes nós as detectamos com facilidade, e mais razoavelmente as pessoas expulsam essas raposas grandes, expulsam esses pecados grandes. Mas quando a raposa é pequenininha, de difícil detecção, a raposa vai destruindo a vinha, destrói, e quando a pessoa se dá conta, a destruição já está muito grande. Pai, não permita que isso aconteça no coração de nenhum de nós, que o orgulho não venha ganhando espaço no coração. A dureza de coração, ela não acontece da noite para o dia. Coração duro, coração orgulhoso,
como de Saul, que não se converte, que não muda, que não é transformado, não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. A pessoa não ouve, ela só quer fazer a vontade dela, só quer fazer o que ela quer, só ela que sabe, ela que quer, ela não ouve a voz de Deus, e as tantas, ela está tão entrelaçada com isso, que os resultados são muito ruins. Então, Senhor amado, nós queremos que o Senhor tenha prioridade em nossas vidas, que o Senhor tenha prioridade em nossos corações, Pai, que ninguém, nem nada tome o lugar que só pertence a Deus em nossos corações. Nós não permitamos, Pai, que o nosso ego, nosso orgulho, a soberba, ou a avareza, ou a cobiça, a desobediência, a falta de oração, de comunicação com a palavra, o formalismo, o mero formalismo religioso, a hipocrisia, que nada disso tome lugar em nossas vidas, Pai. Que nós nos mantenhamos sempre humildes, Pai, para identificar o problema, mesmo quando tivermos vitória. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, no momento de crise, muitas das vezes é até mais fácil você ser fiel. No momento de crise é muito mais fácil nós sermos fiéis a Deus, porque nós estamos ali sensíveis, buscando o Senhor. Mas no momento de vitória, no momento que a conta bancária está no azul, está lá em cima, no momento que você está cheio de bens, está com carro zero, está com uma casa linda, quitada, não tem boletos incomodando para serem pagos, não tem nada, então está tudo mar azul, muitas das vezes é perigoso, porque a pessoa deixa o orgulho tomar lugar no coração, passa a transferir a confiança que só deveria ter em Deus para os seus bens, para a fortuna que conquistou, para a segurança financeira, material, títulos, aposentadorias, enfim, uma série de coisas na vida, bens, casas alugadas, pessoas pagando diária de Uber, de carro, de táxi para ela, funcionários, enfim. E aí ela se perde naquilo ali. Senhor, não permita que isso aconteça com nenhum de nós, Pai. Que nós tenhamos o coração sempre humilde, Pai, diante do Senhor, para que nós possamos, à luz de um relacionamento contigo, cuja comunicação não esteja cortada, nós consigamos ouvir a tua voz. E quando o Senhor nos disser, vai lá, conquista a terra e deixa tudo naquela terra, semeia, larga tudo naquela terra, que nós não venhamos a querer a pegar uma partezinha para nós, porque eu achei que era melhor. Não, Senhor, porque depois isso vai gerar orgulho, e vai gerar um orgulho tão grande, que a pessoa não vai mais conseguir assumir o seu pecado, aí vai passar a transferir para os outros a culpa. Não, a culpa é do povo, foi o povo que trouxe essas ovelhas, e ainda mais, trouxe para ti, Senhor, era para ti que trouxeram esses bois aí, daqui a pouco a culpa é tua, meu Deus, como disse lá Adão e Eva, Adão, não, Senhor, foi Eva que me deste, Eva, não, Senhor, foi a serpente que me deste. Senhor, nós queremos ter honestidade contigo, Pai. Não tem como viver uma vida de oração verdadeira se não formos honestos. Se nós não tivermos honestidade, a oração, a pseudo-oração, não passará de um mero formalismo. Se não tivermos honestidade no coração, humildade,
obediência à palavra, a oração, ou que quer coisa que seja, será mero formalismo religioso. Por que que Jesus condenou o fariseu? Quando estava lá na praça: ó Deus, eu sou, ó Deus, eu não sou como os demais, ó Deus, eu faço isso. Eles usavam uma caixinha na testa e uma caixinha no braço, chamado filactério e o tefilim, e cada vez maior. Daqui a pouco estava com uma verdadeira caixa de Papai Noel na cabeça, parecendo até a Carmen Miranda com abacaxi na cabeça. E Jesus falou: cada vez eles usam um filactério mais largo, maior, para que as pessoas vejam isso daí, para que sejam vistos dos homens. Senhor, nós não queremos ser vistos dos homens, nós não queremos que a mão direita veja o que a mão esquerda está fazendo. Nós não queremos, Pai, dar um prato de comida para o necessitado, tirando selfie. Nós queremos simplesmente agradar ao Senhor. Se nós vivêssemos para agradar a homens, não seríamos servos de Deus. Nós não podemos botar ninguém no lugar de Deus, nem a família, nem o esposo, nem a mulher e nem os filhos. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ninguém. Nem o nosso ego. E às vezes a maior luta é com o nosso próprio ego, que nós temos a mania de achar que sabemos mais do que Deus. Deus diz assim, 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 e a gente faz assado, assado, assado. Deus fala X, Y, Z, nós queremos A, B e D. Então, Senhor, é hora de nós compreendermos, Pai, que vida de oração, vida de comunicação com Deus, vida que ouve a palavra de Deus, a voz do Senhor, é uma vida que vive para o que realmente importa: cumprir a missão, viver em obediência cabalmente. E isso se dá, o conhecimento da missão se dá, o conhecimento das coisas profundas de Deus, o real significado, o grande significado das nossas vidas se dão por intermédio de uma vida relacional com o Senhor, de obediência, de leitura bíblica, de congregação. Precisamos estar na igreja. A igreja não é uma mera instituição religiosa. A igreja não é uma mera sala, um mero lugar comum, não. Talvez durante a semana, quando a igreja está vazia, seja apenas uma sala, mas quando a igreja se reúne, se torna a casa de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, lhe disse: escrevo-te para que você saiba como se portar na casa de Deus. Paulo escreveu isso para Timóteo. Nós precisamos entender que quando estamos reunidos, o lugar se torna casa de Deus. Precisamos nos portar na casa de Deus com humildade, com reverência, com santo temor, com amor. Ninguém vai, nos melhores lugares de qualquer maneira, maltrapilho, de qualquer jeito. Não, Senhor. Quando a pessoa não tem condições financeiras e às vezes vem para a igreja com a roupinha rasgada, roupinha suja, não tem problema nenhum. A igreja vai amar, vai receber da mesma forma como se estivéssemos recebendo o rei, a rainha, não sei de quê. Não interessa, mas Deus sabe quando a pessoa pode, botar uma roupinha melhor, quando a pessoa pode, se vestir adequadamente, quando a pessoa, ao invés de chegar em cima da hora do culto, já atrasado,
depois do louvor, já acabou o louvor, já está na hora da mensagem, sabe? A pessoa pode chegar antes, por quê? Porque às vezes é um dia de domingo, ela pode acordar um pouquinho mais cedo. Deus sabe disso tudo, Deus está vendo o coração, quando a pessoa pode fazer algo e deixa de fazer. Olha, eu vou lá dar uma oferta para Deus, eu vou te dar ali uma oferta aí, meu Deus, vou te dar um ventilador para a igreja lá, um ventilador sem hélice. Guarda o ventilador sem hélice, joga fora, não serve para a casa de Deus. Casa de Deus você dá o melhor, para a obra do Senhor você faz do coração. Nós precisamos entender, ó Pai, o que é de coração verdadeiramente, ó Pai. Onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração, Pai. É lá o coração a coisa mais importante. Não é exclusivamente uma questão quantitativa. A oferta da viúva foram apenas 2 moedas. Em verdade, disse Jesus, ela deu mais do que os ricos. Porque os ricos, apesar de darem quantias maiores, eles davam somente o que sobrava. Eles não faziam lá uma oferta generosa. Olha, esse mês eu vou dar 100% do meu salário para Deus. Esse mês eu vou fazer um desafio, eu vou dar 200%, vou fazer uma obra maravilhosa, vou fazer uma doação para a igreja tremenda. Não, eles estavam dando o que sobrava. Mas aquela viúva, ela deu 2 moedas, mas era tudo que ela possuía. Então a questão começa no coração. É a vida do coração, Senhor. Então nós queremos, antes de qualquer coisa, Pai, estar em obediência à Tua palavra. Porque sem obediência à palavra, não há resposta à oração e nem há vida consagrada. Saul perdeu o reino e sua vida não era santa. Então, Senhor, nós queremos viver o oposto de Saul. Nós queremos viver em santidade e que as nossas orações sejam respondidas por Deus e que nós possamos obter êxito, grandes vitórias nas nossas vidas. Portanto, antes de tudo, ficamos com a Sua palavra e colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, a vida de todos os Teus filhos, dos Teus servos, das Tuas ovelhas. Está aqui a lista de oração, as vidas, as pessoas, Pai, que precisam de um grande milagre. Então oramos pela Dona Lourdes Sobrosa, que está fazendo exames em razão de um caroço no seio, o Glauco da Silva, bactéria de pombo nos pulmões, investigando pontada nas pontas dos dedos. Minha sobrinha Ana Clara está com alergia no rosto, ontem esteve no hospital, que seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oramos também, Pai, pela Isabel, pela Janete, pela Juliana Santiago, pela Ildinha Andrade, pela Arlete da Silva, pela Lucelena, Sueli Veloso, Marilene da Silva, Irmã Luzia, Tereza Andrade, Marcos Palhares. Oramos pela Andréa Ferreira, Sandra Cardoso, Terezinha de Jesus, a Suzana, a Sueli Fabiano. Oramos pela nossa pastora, por causa da justiça, Vinícius Machado também. Oramos, Senhor, pela família e pela vida da nossa irmã Kátia Silene, fortalecimento espiritual. Neuza Lopes, Terezinha Tinoco, Luiz Andrade, Márcia Torres, família Beninca. Pelo Bruno Vilela, Alex Silva, Gilda Santos, porta de emprego. Pedro e Cláudia, libertação das drogas. Douglas Felipe, aprovado em concurso público, esperando ser chamado. Tiago Victor, problemas comportamentais. Oramos pela irmã Marília, seminário, está em remissão, seja totalmente curada, sarada definitivamente do câncer, pelas chagas de Cristo. E ela, junto com uma equipe, e também o pastor Valdeir, estão na Tailândia, fazendo um trabalho missionário. Seja uma bênção para a glória do Senhor, que almas sejam convertidas para a glória de Deus. E por fim oramos pelo nosso ministério, para que portas estejam escancaradas e nossa igreja tenha
condições humanas, através do levantamento de pessoas, de obreiros, de pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que sirvam a obra de Deus, pessoas que amem o reino, pessoas que cheguem cedo na igreja, pessoas que assumam o ministério, pessoas que assumam o ministério de evangelismo, queiram evangelizar, pessoas que assumam ministérios para fazer o seu melhor, ministério de louvor, esteja sempre ensaiando, que venham mais músicos para a casa do Pai, mais ministros de louvor, back vocal, em nome de Jesus, Pai, que levante, Senhor, baterista, guitarrista, baixista, tecladista, violonista, trompetista, saxofonista, todos os componentes, Pai. Levanta, Pai, uma grande banda em nossa conjunto musical, ministério de louvor em nossa igreja, grupos para recepcionar o povo do Senhor, para fazer evangelismo. Levanta, Pai, material humano, pessoas, Pai, que amem e abracem a causa da obra do Senhor e da evangelização, Pai. Trabalho de capelania hospitalar, prisional, residencial, todas as áreas, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, Pai, levanta capelães em nossa igreja, assim como o Senhor me deu também a oportunidade de ser capelão, ó Pai. Também está desenvolvendo a capelania, diplomacia civil internacional. Levanta em nosso ministério, ó Pai, mais e mais capelães para o louvor e para a honra da Tua glória. Oramos em nome de Jesus, Pai, também por provisão financeira, Pai. Nós estamos diante de um grande desafio lá em Itaipu, Pai. Estamos desenvolvendo um projeto, o abençoado Telmo e o Daniel estão fazendo projeto de arquitetura e engenharia, Pai, e uma grande obra será feita, Pai. Temos uma família amada em nosso ministério que tem assumido, ó Pai, essas despesas. Ó Senhor, abençoa rica e abundantemente, Pai, esta família. Prospere rica e abundantemente esta família, Pai, que eles possam viver um milagre tão grande, mas tão grande nas suas vidas, Pai, que eles possam ficar extasiados. E Deus, calma aí, Senhor, calma aí, que eu não sei nem para onde lançar tanta bênção assim, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque Tu dizes na Tua palavra: aos que me honram, eu honrarei, em nome do Senhor. E que mais e mais, Pai, levantes, Pai, em nosso ministério, pessoas que sejam fiéis, dizimistas, ofertantes, Pai, para que a nossa igreja tenha condições financeiras, Senhor, de até mesmo contratar uma equipe. Precisamos de trabalhadores 24 horas na Tua casa, Pai. Precisamos, tanto aqui na Tijuca, quanto lá em Itaipu, precisaremos apresentar uma equipe, Senhor. Isso vai fazer a diferença, Pai. Apresentar uma equipe forte, do ministério forte, pessoas que estejam ali diariamente na igreja, ensaiando louvores diferentes, coisas diferentes, fazendo evangelismo diariamente. Precisamos disso, Senhor. Isso vai fazer uma grande diferença, um grande impacto. Precisamos de ter condições para um passo de fé maior e podermos levantar uma equipe grande, Pai, uma equipe de pessoas para trabalhar. E assim, Senhor, eu tenho certeza que mais e mais nós vamos conquistar muitas almas para Jesus. Vamos ver mensalmente a igreja crescer 10, 20, 30 membros, 50 membros, até que as tantas a igreja esteja superlotada. Eu creio, Pai, eu creio. Levanta, Pai, levanta recursos financeiros em nossa igreja, Pai. Levanta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te rogo, Pai, para o louvor da Tua glória, para que nós possamos abençoar o mundo com a pregação da palavra, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. E possamos, como igreja, promover, além da evangelização, também uma grande obra social, emocional, educacional, assistencial. Possamos criar projetos com escolas para criança, para meia-idade. Possamos
futuro breve, ter um seminário organizado, uma faculdade em graça, oh meu Deus, uma faculdade teológica em Cristo Jesus, bíblica, em nome de Jesus, Pai. Eu te rogo, para a glória de Deus, que o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, mais do que vencedores em Cristo Jesus, chegamos ao final desta live, momento de oração, momento de reflexão, de comunhão em Cristo Jesus. Já passamos aí 5 minutos, não quero me estender mais. Sabemos que estamos aí no final da noite, já do dia. Você possa ter aí uma noite de descanso, uma noite maravilhosa, revigorante, que ao deitar a cabeça ao travesseiro, logo pegues no sono, porque o Senhor nos defende. Oh, em nome de Jesus, você possa ter amanhã um amanhecer maravilhoso, feliz, cheio de força, de energia, cheio de alegria, alegria do Senhor, que é a nossa força. Você possa ter aí um sábado abençoado em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor. E domingo, às 9h20, eu quero convidar você, eu quero conclamar, eu quero desafiar você a estar presente na casa do Senhor. Sabe, você já não esteja há muito tempo na casa do Pai, sem vir à casa do Pai, venha estar na casa do Senhor. Será domingo de ceia, domingo de adoração. Venha estar na casa do Pai, ovelha. Venha adorar presencialmente, venha entregar-se plenamente nos braços do Pai, em congregação, com a sua família espiritual. Será amanhã de ceia do Senhor, primeiro domingo do mês de setembro. Venha, 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 venha ceiar, venha participar da mesa do Cordeiro, venha adorar a Deus. Separe aí a sua melhor roupinha, acorde no domingo de manhã, toma seu banhozinho gostoso, coloca lá, você gosta de perfume, põe lá seu perfuminho, penteia seu cabelinho e venha para a igreja adorar o Senhor. Já separe a sua oferta de amor, a sua melhor oferta de amor à casa do Pai e venha para a casa do Senhor. Inclusive, estamos com um desafio que ainda não levantamos, precisamos levantar especificamente. Queremos comprar um microfone para o back vocal. O microfone custa aí alguma coisa entre 500 ou R$1.000. Por favor, se você sentir no coração, você pode já lançar uma semente pelo Pix, para que nós possamos comprar um microfone para o back vocal. Agora temos mais uma diaconisa no back vocal, a irmã Socorro, e a gente precisa de mais um microfone. Então, por favor, é a campanha que eu lancei domingo passado. Lança aí a tua semente também em prol disso daí, tá bem? Uma noite abençoada. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão. Que a graça, a paz, o amor, as misericórdias e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na sua vida. Graça e paz, amada ovelha, graça e paz, amadas ovelhinhas. Uma noite abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.